Hoje eu vou trazer para vocês um tema interessantíssimo que aguça a curiosidade das pessoas, né? Que é qual seria o volume de treinamento ideal para me conquistar resultados aqui no salão de musculação. E infelizmente, pessoal, o vídeo ele é mais extenso, ele é mais denso, e para facilitar você que quer uma informação mais rápida, curta, precisa, eu dividi aí, você pode acompanhar a legenda aí, ele picotado para você ir direto na parte que te interessa, tá bom? Mas eu preferi fazer um vídeo mais longo para me trazer com mais propriedade as informações para vocês. De forma que eu prometo que no final desse vídeo você vai esclarecer as suas dúvidas sobre qual a dose e resposta ideal para aplicar no meu treinamento, ok? Então acompanhe esse toque de malícia. Por um toque de malícia no meu corpo. E consiga resultados que você nunca sonhou em ter num salão de musculação. Tá bom. Para começar, é muito comum a gente encontrar pessoas aí sugerindo a outras, né? Olha, você tem que treinar 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, 3 vezes na semana. Pessoal, será que é esse o parâmetro mesmo que a gente tem que estabelecer para a gente dosar o nosso volume de treinamento? Não, você é burro, cara. Olha só, longe disso. Toda a literatura científica, ela organiza a questão do volume de treinamento em relação ao número de séries semanais que nós trabalhamos por grupamento muscular. Como assim? Não entendi. Por quê? Falando de evidência, se você equaliza o número de séries semanais, independente do número de vezes na semana que você realiza o seu treino, os resultados são próximos, não tem uma diferença tão significativa. No senso comum, costuma-se a dizer que é melhor fracionar o máximo possível, porque você chega mais descansado para fazer uma execução. Porém, em termos de evidência, a equalização do volume na semana é o que a gente considera como mais importante. Mentira! E deixa eu te explicar como que a literatura científica ela vai organizar esse entendimento do número de séries por grupamento muscular. Então, a princípio, eles vão escolher uma porcentagem de carga, vou dar um exemplo de 70% de uma repetição máxima, e vamos supor que você vai fazer aquele supinão lá, olha, segunda-feira na academia, mandei 10 repetições, uma série de supino, então eu trabalhei aí a deltoide anterior, o tríceps e o peitoral com grande ativação. Eu vou contabilizar uma série semanal, porque eu fiz uma série de 10 repetições. Então eu repeti 3 séries nesse treinamento de supino. Fiz lá uma série de 10 repetições, na segunda caiu, foi para 8, na terceira caiu, foi para 7. Fechei aí 3 séries de supino. Se eu faço segunda-feira essas 3 séries, na quarta-feira mais 3 séries de supino e na sexta mais 3 séries, na semana eu fechei 9 séries para esses grupamentos, a deltoide anterior, o tríceps e o peitoral. Então, numa semana eu tenho 9 séries para esses grupamentos trabalhados. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Eu não sei o que eu vou fazer. E agora que você já tem uma noção, uma dimensão de como que a gente pensa o volume de treinamento, você já pode ler 90% dos artigos, porque eles vão direcionar e vão discutir a dose e resposta ideal para determinados tipos de resultado, inclusive para alunos avançados e iniciantes, baseando-se no número de séries por grupamento. Isso independente se você faz 1 ou 4 vezes na semana, ok? E a literatura já é coesa, a ponta já é certeira quando ela vai direcionar o número de séries por grupamento para iniciantes. Nesse quesito, a gente não traz muita dúvida não. E falar de iniciante é até relativamente simples. Por quê? E é porque é mesmo. As pesquisas vão apontar que fazer 1 ou 3 séries não tem diferença para iniciante. E treinar de 6 a 9 séries também não tem diferença.
a gente vai ter resultados significativos com iniciantes e não vale a pena a gente passar de 9 séries semanais por grupamento. A gente não consegue mais resultado passando dessa estimativa. Uma dádiva dos ninjas. E só para não te deixar sem evidência do que eu estou te dizendo, eu vou trazer aí a pesquisa de Botaro de 2011, em que pega 24 jovens, analisando eles há 3 meses de duração e divide em 2 grupos. Um que fazia bíceps, 1 série, e quadríceps, 3 séries, e o outro que fazia o contrário, 3 séries de quadríceps e 1 de bíceps. E essa pesquisa mostrou que não houve diferença significativa entre fazer 1 ou 3 séries. Que merda, hein? Sabia não? Isso quer dizer que você está iniciando, está sedentário. Olha só, quando você não tem nenhuma adaptação fisiológica, qualquer coisa que você faça te tira do lugar. Por isso mesmo, o iniciante hoje, ele é direcionado a sair do lugar, pessoal. E em cima desse direcionamento, vários estudos, um pessoal lá do Rio Grande do Sul analisou o crucifixo, fazendo do lado direito 1 série, do lado esquerdo 3 séries, sem diferença significativa. Pelo amor de Deus, cara. Carpinelli, em 2002, analisou 1, 2 ou 3 séries por grupamento, também nenhuma diferença. Acertou, miserável. E outro estudo interessante de um grupo japonês que dividiu em 4 grupos, um fazendo de 1 a 3 séries semanais, o outro fazendo de 3 a 5 séries semanais, o outro fazendo 9 séries semanais e um outro grupo acima de 10 séries semanais. Eles queriam avaliar o efeito da síntese proteica. A gente sabe que a síntese proteica maior é responsável por gerar aí, olha, ganhos hipertróficos. Adoro. E esse estudo, pessoal, olha que interessante, mostrou um aumento dessa síntese proteica no grupo 1 e 2, onde a gente vai até as 6 séries por grupamento, né? E uma estabilização da síntese proteica até no grupo de 9 repetições, 9 séries semanais por semana. O grupo que treinou acima de 10, não houve diferença na síntese proteica, não houve aumento. Então, a partir de então, nós temos esse direcionamento, né? Que para iniciante, bobagem pura a gente trabalhar com volume alto. Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Em alunos iniciantes, é comum a gente perceber uma ansiedade para resultado e o que acontece é que esse indivíduo, ao matricular 5 vezes na semana, porque tá doido aí para ver acontecer a fórmula mágica do resultado, ele acaba abandonando, porque ele não aguenta mais ver o ambiente de musculação. Então, retira essa ansiedade por resultado e pensa na aderência. E por isso mesmo, trabalhar com menor volume inicialmente é importante para você começar a criar hábitos, promover aderência no treinamento. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Sendo assim, é muito interessante uma estratégia que trabalha com baixo volume, um treino de 20, 30 minutos que vai envolver, olha, de 6 a 9 séries por grupamento muscular. Se você fizer mais que isso, você não vai ter mais resultados, não vai ter aumento de síntese proteica. Um aconselhamento para alunos iniciantes, então, é criar uma estética de treinamento, ou seja, entender os porquês eu estou realizando essa prática. Olha lá, ao invés de ficar ansioso e preocupado demais com o resultado, preocupa em entender se eu estou trabalhando na amplitude de movimento adequada, se eu estou trabalhando com a carga adequada, a intensidade adequada, ou seja, eu estou fazendo aquele sistema de volume regressivo que eu já exemplifiquei para vocês aí num vídeo. Também, se eu estou promovendo um intervalo de recuperação adequada, nuances, pessoal, do próprio treinamento. É isso que vai fazer com que você chegue nos resultados posteriormente e não a ansiedade de fazer o treino muitas vezes na semana. Ou seja, focar na qualidade é melhor do que focar na quantidade de treino semanal. Realmente. Então, um treino personalizado onde a gente vai elaborar metas, te levar para um lugar que é um lugar realista de ser alcançado, é um dos segredinhos que fazem as pessoas se manterem ativas a longo prazo, tá bom? Preocupe-se então com a aderência iniciante.
larga a mão de ficar ansioso por volume demais e resultado. Beleza, beleza, beleza. Mas e depois que o aluno ele já tem um grau maior de treinabilidade, já adquiriu experiência, passou aí 1 ano, 2 anos fazendo musculação e é o que a gente já chama de aluno intermediário para avançado. Será então que esse grupo, esse número de séries semanais que eu sugeri para vocês, ele produz efeito também nesse tipo de público que é mais avançado? Não, nada a ver, irmão. E pensando nesse aluno treinado, eu vou trazer aqui uma das evidências que foi pioneira para a gente começar, para impulsionar a literatura a pesquisar mais sobre a dose e resposta de treinamento. É a evidência do Schoenfeld, né, um dos maiores pesquisadores de hipertrofia hoje na atualidade, de 2016, uma meta-análise que vai pegar aí vários estudos sobre o tema. Olha! Mais precisamente um total de 15 estudos incluídos. Todos esses estudos aí, olha, no mínimo 6 semanas de intervenção e 65% de uma repetição máxima era a intensidade sugerida de trabalho. E olha que interessante, pessoal, o grupo do Schoenfeld dividiu em 3 grupos. O primeiro que fazia de 3 a 5 séries semanais, o segundo de 5 a 9 séries semanais e o terceiro acima de 9 séries. E olha lá, a gente pode categorizar como baixo volume até 9 semanais como um marcador e alto volume acima de 9 semanais. E os resultados foram interessantes. Olha, o grupo que fez de 3 a 5 séries ganhou 5,4 de hipertrofia muscular, o grupo que fez até 9 séries 6,6 e o grupo que fez acima de 9 mais de 9%, quase dobrou o resultado em relação ao primeiro grupo. Eita porra! As evidências nos mostraram que fazer acima de 10 séries semanais é interessante, mas qual seria o limite máximo então? Será que se eu fizesse 27 séries, 32 séries, eu conseguiria mais resultado? Ou tem um teto limite de volume semanal, onde se eu passar, eu estou jogando meu tempo fora? Uma perda de tempo. E para responder essa pergunta, o grupo do Hellsgrave, em 2018, fez o que é considerado a primeira pesquisa após essa do Schoenfeld, com grande impacto para nos interrogar sobre essa questão do teto. Uau! E olha lá, ele dividiu 3 grupos de jovens treinados, onde eles desenvolveriam um treinamento para teste, né, em 6 semanas. Um grupo fazia 9 séries por grupamento, o segundo grupo 18 séries por grupamento e o terceiro grupo 27 séries por grupamento, um volume altíssimo. E sabe o que o Hellsgrave encontrou, pessoal? Que não houve diferença significativa entre fazer 9 ou 27 séries semanais. Ou seja, esse teto limite pode ser que ele exista mesmo. Porém, houve uma tendência de melhores resultados para o grupo que fez 18 séries semanais, o que pode nos indicar um limite aí para homens treinados. Parece então que o céu não é o limite. Falando de volume de treinamento, o que as pesquisas vão apontar é que nós temos um gráfico que é um U invertido, sendo que à medida que a gente vai subindo o número de séries semanais, a gente vai tendo cada vez mais resultado, até a gente chegar num pico de resultado, onde você tem uma manutenção e depois disso vai ser um excesso, você não vai ter ganho nenhum. Então esse 1 invertido é a resposta que a literatura dá hoje para a gente pensar nesse teto máximo, ou seja, aparentemente não vale a pena você contabilizar números gigantescos de volume de treinamento semanal, número de séries por grupamento. É mais interessante, então, trabalhar com a intensidade adequada e metrar ali, aparentemente, naquelas 18, 19 séries ao máximo para alunos treinados. Certamente que sim. Porém, os resultados que a literatura apresenta hoje para homens treinados ainda são questionáveis, por causa da dificuldade de avaliar esse público. Geralmente, homens treinados, eles não vão se submeter à pesquisa, né? Vão
parar a dieta, muitas vezes alterar o número de volume semanal sem ganhar nada. A pesquisa, ela não tem a intenção de pagar o sujeito, né, pessoal? Então, é difícil pesquisar esse público. Além da gente estar falando também de um público, muitas vezes, que usa esteroide, anabolizantes, fármacos para otimizar os seus resultados. O que faz com que você tenha na prática do fisiculturismo, por exemplo, atletas que treinam um número de séries semanais muito superior, que é esse que a gente está apontando aí para homens treinados, ou seja, mais de 45 séries por grupamento muscular. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E pessoal, cá para nós, até para esse público é hormonizado demais, né? A gente sabe que o atleta que usa esteroide anabolizante, ele não tem um catabolismo acelerado como um indivíduo normal. Então, acaba se treinando um volume de treinamento muito alto, que é responsável por grande quantidade de lesão, né? Rompimento de tendão, isso aí é comum nesse público. Então, até mesmo nesse público, um volume semanal excessivo, ele pode ser um fator de aumento de probabilidade de lesão. Toma cuidado. É claro. Mas ainda não terminou não. Olha só, pesquisas que avaliaram somente homens treinados. A pesquisa do Brigato, pessoal, pesquisador brasileiro, uma pesquisa que teve grande notoriedade entre os maiores pesquisadores de hipertrofia no mundo. Ela avaliou a diferença entre 3 grupos, um que treinava 12 séries, o outro que treinava 24 séries e o outro que treinava 32 séries. E como resultado, o grupo que treinou 32 teve mais resultado que o grupo que treinou 24, e que o 24 mais resultado que o grupo que treinou 12 séries. Olha que interessante, aqui o volume de treinamento sim foi um fator crucial, fundamental para determinar melhores resultados. Legal. Não só a pesquisa do Brigato, pessoal, mas a pesquisa do Albi também, que adquiriu grande relevância recentemente aí para entender essa questão da dose e resposta, avaliou 12, 18 e 24 séries por grupamento, encontrando aí uma dose ótima para treinados em 18 séries, né? Seguindo aquela mesma direcionamento aí da pesquisa do Hellsgrave. Empolgante. Porém, nem tudo são flores e ainda estamos longe de saber qual é a melhor dose e resposta para alunos treinados. A pesquisa do Barbalho, ela avaliou 5, 10, 15 e 20 séries por grupamento muscular em homens treinados e, pessoal, encontrou melhor referência em 10 séries semanais. No, God, please, no! No! Tem aí uma meia dúzia de estudos apontando para 18 séries, outros estudos falando que 32 séries é melhor. Saiu até um estudo recente do Schoenfeld apontando 45 séries melhor. Eu não vou trazer ele aqui porque teve um erro metodológico muito ruim nesse estudo que não dá para contabilizar, pessoal. E também estudos aí falando que 10 séries é o suficiente, mais do que isso não vale a pena. A gente fica, com certeza, perdido para direcionar. Quem foi que... Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Mas calma que eu vou te dar um direcionamento muito bom para você aplicar nos seus treinos. Glória a Deus, glória a Deus. Veja bem, uma grande falha da maioria dos estudos aí apontada pela academia era que esses estudos eles não investigavam o nível de treinabilidade daquele sujeito que iria entrar nesse programa de testes entre 9, 18, 27 ou 12, 24, 32 séries por grupamento. Esses indivíduos eles simplesmente começavam a fazer muitas vezes um número de séries semanais muito acima do que estavam acostumados ou muito abaixo. Vou te dar um exemplo, o cara fazia lá 10 séries por grupamento, a pesquisa colocou ele para fazer 27 séries. Ou então, ele fazia 27 séries por grupamento e a pesquisa colocou ele para fazer 18 séries. Parada chata. Só bagunça. E para eliminar esse buraco de dúvida e essa problematização que é forte, ela é assertiva e ela é produtiva para a gente construir melhores verdades, a pesquisa do Scarpelli veio, de certa forma, colocar um pingo no i aí sobre esse problema que eu te apresentei.
selecionou 16 homens treinados e dividiu a intervenção entre as duas pernas. Numa perna, eles faziam 22 séries por grupamento na semana, né? E na outra perna, eles faziam um acompanhamento individualizado, 20% acima da carga de trabalho que eles estavam acostumados. Ou seja, se eu pego 10 quilos no extensor de joelhos, eu vou pegar 12 quilos. Se eu pego 20 quilos, eu vou pegar 24 quilos. Você entendeu, velho? E pessoal, essa pesquisa encontrou que as pessoas que trabalharam de forma individualizada o acréscimo do volume, eles tiveram o dobro de resultados em relação às pessoas que não fizeram esse acompanhamento de forma individualizada. Que demais! E nós não estamos falando de pouco resultado, não. Resultado significativo. A pesquisa nos trouxe um acréscimo de 30% a 120% maior nos indivíduos que trabalhavam de forma individualizada, com 20% de acréscimo. E no treinamento desportivo, pessoal, a gente tem esse termo na periodização. Ninguém, ele começa de 10 séries e vai para 30, não. Realmente, o aumento por sessão de treinamento, ele é gradual. Assim. É um conceito do treinamento desportivo que contribui bastante para a gente periodizar o treino do sujeito. Assim. E por que trabalhar de forma gradual é tão interessante, pessoal? Porque esses sujeitos que passam aí de 10 para 20 séries, eles vão até aumentar o efeito da síntese proteica. Mas essa síntese, pessoal, ela vai servir só para regenerar aquele sujeito que teve um aumento abrupto. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Olha só, você tem que regenerar o tecido, mas ainda sobrar a síntese proteica para depositar o material contrátil e, consequentemente, ter os ganhos hipertróficos. Ai, que delícia! Sendo assim, essa pesquisa é norteadora para dizer para a gente que, apesar do volume ser uma variável importantíssima do treinamento, mais importante ainda do que o volume é saber periodizar o treino e fazer acréscimos graduais por sessão de treinamento. Esse é o tema que vai nortear várias das pesquisas que estão começando agora. Então, qual seria o melhor acréscimo de volume por sessão? Um acréscimo de 10%, de 20%? Isso é tema da periodização, um outro vídeo que a gente vai apresentar para vocês. É mesmo, é? E para concluir, eu vou dizer para vocês que nós muitas vezes ficamos atrás desse número mágico, né? Qual que é a dose e resposta que eu tenho que treinar? E de fato, esse número a gente consegue investigar, né? As pesquisas aí mostraram para iniciante, vamos resumir, não precisa de passar de 9 séries, de 6 a 9 séries já está de bom tamanho. Para alunos treinados, né? Mais treinados, com mais experiência, um patamar ótimo é chegar até 18 séries por grupamento muscular na semana. E aqueles que trabalham acima de 18 séries geralmente são indivíduos atletas profissionais e muitas vezes que fazem uso de fármaco. Apesar do volume ser uma variável importante para a gente pensar em treinamento, está longe de ser a única variável e está fora de moda, pessoal, a gente ficar certeiro, o volume é esse pronto. Não, a gente tem que considerar como carga de trabalho essas várias variáveis que compõem o treinamento. A cadência de movimento, o intervalo de recuperação, a amplitude de movimento, também a intensidade de trabalho, os sistemas de treinamento que nós utilizamos para aumentar o tempo sob tensão ou até mesmo o volume total de trabalho. Várias variáveis compõem essa orquestra que é essa arte do treinamento e nós precisamos de pensar o treinamento de maneira mais complexa e não sermos, né, tão reducionistas de pensar o volume ideal de forma tão pragmática, ok? O que vai otimizar os seus resultados é um conjunto de fatores. Agora todas as peças se encaixaram. E pensando nessa orquestra do treinamento, nessa arte do treinamento, a nossa sugestão é que você conduza o seu treinamento e também o aumento de volume semanal, pensando, pessoal, primeiro nessa sua individualidade, ou seja, se você faz 9 séries, você vai aumentar para 11, não vai aumentar para 18 ou 20 séries, porque alguns
atletas conseguiram resultado com essa quantidade de volume. Não. Pensa nessa orquestra, a cadência, a recuperação, a intensidade, a amplitude. Tudo isso que a gente já tem vídeo aqui no canal para te orientar e trabalha de forma gradativa. Num próximo vídeo eu vou trazer aí para vocês um direcionamento sobre periodização e espero verdadeiramente ter contribuído para esclarecer essa dúvida que não é fácil. Não. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comente aí nos comentários aí o que você achou da explicação. Ficou, ó, uma bosta. E espero verdadeiramente que você evolua nos treinamentos e consiga alcançar mais resultado, tá bom? Um abração para você e se quiser orientação aí sobre construção de periodização, pessoal, na nossa consultoria online eu posso te dar esse suporte e se você quiser treinar sozinho, aprenda lá com a gente na nossa plataforma que eu vou deixar aqui o link abaixo para você realmente ter um impacto positivo no seu treinamento, tá bom? Um abraço, bons treinos! 从你背面心，胸口飞空飞顺路，出 fly 出 fling 出 flazing。